Começando um pouco a nossa dissertação aqui, os minutos. Por exemplo, a natureza em si, ela tem a sua justiça. Natureza de um universo muito amplo, do cosmos, se quisermos. Natureza é o que é. Ela se alimenta do seu modo, ela interage do seu modo, ela faz as conexões, na verdade, sempre exatas e precisas. Existe a luta, obviamente, das espécies, onde uma alimenta a outra e uma engloba a outra. Mas a natureza em si, ela já é muito justa. Se nós observarmos bem, atentamente, muitos aspectos da natureza, do mundo animal, do mundo vegetal, das águas, dos ares, das chuvas, do sol, de tantas coisas, nós vamos começar a encontrar uma verdade, uma justiça muito interessante. E eu costumo sempre acenar e até recomendar que nós temos que estar atento o que a natureza nos acena. Porque às vezes nós estamos indo num caminho que achamos ele certo e justo, e a natureza nos acena para um outro que é diferente e que é aquele que resulta, na verdade, vencedor, ou sadio, ou promissor. Então nós temos que ter presente que a natureza ela tem a sua ordem, a sua ética e a sua moral. A natureza tem a ética dela, tem a sua moralidade, certo? Agora, entrando mais um pouco para perto da questão que nos interessa, o tema indivíduo, justiça e sociedade, e a pergunta é, de onde nasce a injustiça? Portanto, podemos falar também de onde nasce a justiça. Observem bem, a injustiça nasce, vamos começar de um ponto de partida, nasce da corrupção que o indivíduo faz contra si mesmo. De quanto que ele é corrupto, de quanto que ele é contra, de quanto ele faz a autossabotagem de si mesmo. Porque se nós, por exemplo, formos justos com a nossa natureza, não com a nossa cabeça, com nossos estereótipos, com nossas crenças, mas se nós formos justos com a nossa natureza, em si por como ela é, a atendermos, fizermos os acordos, mantivermos as tolerâncias no externo dentro do necessário, porque às vezes nós queremos fazer uma coisa que a sociedade vem contra. Se nós formos justos com a nossa natureza, primeira coisa que acontece é que nós temos a justiça conosco mesmo. Nós não poderíamos corromper o nosso ser, a nossa verdade, a nossa natureza, o nosso íntimo, esperando justiça, certo? Então, o primeiro ponto a ser acenado, de onde nasce a injustiça nasce da corrupção, da perversidade, da contrariedade que o sujeito faz com a sua própria natureza, certo? Então, a natureza do indivíduo satisfeita, observem bem, o princípio da moral, o princípio da ética mais profundo em termos ontológicos, em termos filosóficos, de um modo muito profundo, o princípio da ética e da moral é estar em conformidade com a natureza em si que eu sou. A desconformidade com a minha natureza é um ato antiético, é imoral. Como primeira base, como primeira partida, se eu sou coincidente, conforme ao meu ser, a minha natureza, a minha verdade pura, eu sou ético e eu sou moral. Fora isso, eu começo a ser antiético e não sou moral, sou imoral, certo? Então, nós, na verdade, esse discurso, ele já está enterrado há milênios, ok? Mas esse é um fato simples. Então, de uma pessoa que é ética consigo mesma, que ela mantém a moral da natureza, a moral da vida em si, por si, no grupo onde ela está, a tendência é harmonizar o grupo. A tendência é passar a verdade para o grupo.
é fomentar o grupo para ser igual, contagiando a essa precisão, a essa moralidade, a essa ética. Então, tanto num grupo de uma pequena empresa como de uma mega empresa, onde existem líderes que não são corruptos, porque são éticos com a própria vida, porque tem a moral da vida no sangue, no ser, na essência, aonde uma grande corporação, ela é dirigida por líderes que não fazem a corrupção contra si mesmo, a tendência é que a instituição, que a empresa, que a grande corporação vá bem. Portanto, veja bem, eu, indivíduo, no meu micro-universo cotidiano, sendo autêntico e sadio, eu gero a possibilidade da harmonia, da sanidade, da ordem, do crescimento, do progresso, da tranquilidade e dos resultados positivos. E quanto mais eu aumentar essa positividade, essa ética comigo mesmo, essa justiça comigo mesmo, tanto mais eu amplio o raio de influência e de transformação daqueles que são meus liderados, os meus comandados. Essa é uma lógica que ela é fácil de ser evidenciada, certo? Temos que considerar, contudo, que o ser humano é dotado de um mundo consciente e de um mundo inconsciente. E o ato ético, o ato moral, ele pode ser feito de um modo consciente ou inconsciente. O ato de corrupção, o ato de perversidade, o ato de maldade, ele pode ser feito tranquilamente de um modo inconsciente, mas do mesmo modo eu sou responsável. Porque sou eu que pratico o ato na minha ignorância, no meu desconhecimento, certo? Então nós temos esse princípio que rege as coisas. E se nós extrapolarmos um pouco as coisas dentro dessa ótica, o que é uma coisa complexa e não fácil, qualquer empresário que é ético consigo mesmo, ele é ético com a empresa, ele é ético com a sociedade, ele é ético com o cliente, ele é ético com o fornecedor. Por que ele não é antiético? Por que ele não é injusto consigo mesmo? Ele não consegue fazer a injustiça se ele é justo. Assim como se nós tivermos um advogado, brilhante advogado, que ele for ético, terá muito mais vantagem, claro que do mundo da advocacia, e conhecemos isso, é preciso muito preparo e realmente um entendimento profundo do que é toda a perversidade da sociedade e do sistema, para saber achar as passagens mais vencedoras. Mas o advogado, o médico, o psicólogo, o arquiteto, o engenheiro, qualquer um, antes de ser antiético com os outros, antes de ser injusto com os outros, eles são injustos consigo mesmo, consciente ou inconscientemente. Porque não existe o fato de você ser injusto, ser perverso com o outro, se antes você não tem a perversidade dentro de você. Ninguém dá o que não tem, certo? Ninguém oferece aquilo que ele não é. Então nós podemos aumentar este giro de pessoas influentes entrando no mundo das lideranças. Um vereador, ele pode ser ético e ser moral e contagiar os seus colegas, lutar por uma causa, até solitário. Um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um presidente, um juiz, um desembargador, um promotor, o Supremo Tribunal Federal, etc, etc. De onde nasce a injustiça? Se rasga a Constituição brasileira ou outras constituições, de onde nasce a injustiça? Existem dois polos aqui que é importante salientá-los. A injustiça, ou a perversidade, ou a antiética, ou a antimoral, nasce sempre de uma pessoa corrupta. Sempre. Indiscutivelmente, a corrupção do direito, a corrupção da jurisprudência, a corrupção de um juiz, de um líder, ela nasce da própria corrupção. Ela nasce da sua própria distorção interna, conhecida ou desconhecida.
aqui existe de duas coisas. Ela nasce da corrupção do próprio indivíduo que ocupa o posto de líder, o posto de magistrado, o posto que você queira, e da capilaridade de todos os perversos que se identificam e se aliam àquela situação. Porque nós temos que ter presente que a injustiça, ela nasce de uma capilaridade de pessoas em perda, de pessoas já injustas consigo mesmo, já antiéticas, já imorais com a própria vida, que de um modo capilar ela vai se associando e se agrupando de um modo consciente ou inconsciente, repito, para alimentar e fazer nascer os líderes perversos e os líderes negativos. Ninguém nasce sozinho no mundo da liderança. Na liderança desponta uma pessoa dentro de um contexto positivo, vencedor, como um grande estadista, ou desponta um líder perverso, negativo, dentro de um contexto social, de um grupo, de uma comunidade, de um partido, porque ele é alimentado pela capilaridade de todos os perdedores, os perversos, os antiéticos. Não nasce um líder sozinho. Então hoje nós temos que estar presenciando, por exemplo, não só no Brasil, no mundo, gravíssimas situações e perigosas, aonde está ganhando corpo de um modo galopante lideranças negativas, que os fatos comprovam isso. Não é uma opinião, não é uma narrativa. Os fatos, os dados, para quem consegue percebê-los, que tem ainda a mente limpa, que não tem o filtro, certo? Está nascendo no mundo inteiro, e não é de hoje, isso é milenar, mas hoje está se agravando a situação, onde a perversidade, a liderança negativa impera, infelizmente, certo? Então nós estamos diante deste quadro, e eu faço essas aulas não é para fazer críticas ou contestações, é para clarear os fatos. Você veja, o que eu estou dizendo aqui é a capilaridade, é a soma, é a somática, é a psicossomática dos infinitos autoagressores, frustrados, perversos, que somatizam um líder ou liderança negativa que destrói tudo. Mas a responsabilidade é de todos. Se existe hoje um ministro, ou um deputado, ou um senador, ou um governo que é corrupto, que ele é perverso, que ele é negativo, ele não é corrupto sozinho. Existe um clã vastíssimo que participa, às vezes até condenando, ou participando de um modo direto, se identificando com o que eu falei na outra aula, certo? Então nós estamos dentro desse dado. E o meu interesse aqui é exatamente responder de onde nasce a injustiça, de onde nasce a ética, de onde nasce a moral verdadeira. A vida tem uma moral, o ser em si tem uma moral. Deus, como puro espírito, ele é profundamente moral, certo? Nós não podemos ficar fazendo falácias, ou fazendo narrativas, ou sendo crente de narrativas que são vazias, que são infundadas. Infelizmente, a parte das pessoas que percebem a realidade é pequena. Infelizmente, certo? Mas o que nós estamos assistindo no Brasil, por exemplo, dos movimentos que estão acontecendo, se nós olharmos com realmente limpeza na nossa mente, nós vamos perceber que existe um lado grandioso que ainda percebe a verdade, que percebe a injustiça e que tem a propensão de praticar uma verdade ainda que relativa, porque a verdade absoluta só pode ser praticada por pessoas mais sábias. E não vamos criticar nem condenar ninguém. Mas eu digo que, felizmente, olhando o que está acontecendo, existe uma comunidade enorme, grandiosa, certo? Dita de um certo modo patriota, que percebe a verdade, que percebe o que está acontecendo e que luta para que as coisas sejam diferentes, certo?
Eu aqui no meu trabalho, também no meu trabalho psicoterapeuta, eu nunca sou partidário, certo? Mas eu quero clarear os fatos, porque na assertiva que eu coloquei aqui, a justiça, é a justiça que torna uma pessoa justa? Ou é as pessoas justas que fazem a justiça? Existem duas mãos, mas são as pessoas justas que geram a justiça. São as pessoas justas que geram a justiça, que geram a ordem, que geram a harmonia e que geram o bem. E se as pessoas lá na ponta da liderança, do poder, forem realmente justas e estadistas, elas reforçam a comunidade no bem, certo? Então existe uma mão que gera a justiça e que gera líderes vencedores e positivos, e aquela liderança, aquele grupo, aquele papel de pessoas colocadas lá, como retorno, fortalece a individualidade, a capilaridade das pessoas, dos cidadãos que estão neste mundo. Mas, ao outro lado, também é verdadeiro. O mal da maioria esmagadora, de uma maioria grande de uma comunidade, de uma facção, certo? Ela gera o líder negativo e o líder negativo, o perverso, o antiético, reforça, é um ciclo vicioso, reforça o complexo negativo, antiético e moral dos cidadãos que participam daquela facção, daquela dimensão, certo? É claro que nós teríamos que considerar infinitas coisas. Existem argumentos dos mais variados modos, certo? Mas que a sociedade é injusta, que a educação, tudo que nós conhecemos, certo? A regra simples, a regra ontológica é que é da corrupção do indivíduo, feita na sua infância, feita pelo grupo familiar, feita pelos amigos, feita pelos professores, ajudado, contribuído, é da corrupção da própria natureza, do próprio indivíduo, que se gera uma corrente de situações negativas que vai ganhando o corpo cada vez maior, onde explodem os líderes destrutivos, certo? Fica em aberto aqui, por exemplo, como é que nós fazemos para criar a comunidade de líderes sadios, vencedores, certo? Infelizmente, os estadistas potenciais são poucos e são sufocados cada vez mais nesse mundo opressor que nós vivemos de um modo muito interessante. Mas de vez em quando sempre surge aquele líder, aquele perfil estadista que ele renova, revigora a vida na comunidade, na sociedade e no planeta, no humano onde ele vive, certo? Para fechar o nosso take aqui, eu quero fazer um comentário bastante interessante. Se nós rumarmos cada vez mais para uma liderança, um mundo político negativo, opressor, destrutivo, ainda que em nome da democracia, porque hoje há uma inversão brutal. Se chama de antidemocrático aquele que é democrático. Se chama de democracia aquilo que é absoluto ditadura, certo? Mas se nós rumarmos para esse mundo cada vez mais ditatorial, negativo, onde a Constituição é rasgada, onde as leis são rasgadas, onde há o imperialismo do oportunismo, do bem, como safar-se nós como cidadãos? Com esse ponto quero fechar o nosso momento aqui. Como é que devemos proceder dentro de uma comunidade de perversidade, de mentiras, de injustiças? É possível sobreviver ou não é possível? Certo? Uma coisa é o sistema, certo? Violento, hoje um monumento até imbatível. Outra coisa é a sociedade, com toda a sua mistura. E outra coisa é o indivíduo com a sua essência, com a sua alma, com a sua verdade, certo? Se, em último caso, nós não podemos lutar com o sistema porque não é possível,
e não podemos transformar a sociedade na sanidade que nós gostaríamos, existe uma saída. Te recolhe dentro de você, não corrompa minimamente a tua essência, a tua natureza, volte à tua originalidade e faça um compromisso social, ponto a ponto, onde é possível, para fazer o teu business, ou melhor dizendo, a tua relação, as tuas interações, sem você estar dentro, esmagado por aquele sistema. Quando você se recolhe, isso é um pouco a arte dos sábios, quando você se recolhe dentro do teu universo, da tua essência, do teu ser, te desconecta de um sistema macabro, que não dá para lutar contra ele, e que às vezes não é possível transformá-lo. Porque o movimento que nós temos hoje é para transformar o sistema. Não sei quem vence, se é a parte do bem ou a parte do mal, sem dizer quem quer o bem ou quem quer o mal. Mas o movimento que está feito hoje está para tentar resolver a situação. Então, se não conseguirmos, com a nossa colaboração, com o nosso voto, com o nosso trabalho bem feito, com a nossa empresa bem feito, com a nossa liderança bem feita, se nós não conseguirmos, não se desespere. Você fez a tua parte. Te recolhe no teu mundo. Participa da sociedade. Dá o que você pode. Faça o teu melhor. Produza os melhores produtos. Trate melhor todos os seres humanos. Faça a tua parte. E fica em casa. Não é ficar em casa do ficar em casa aquele. Faça a tua parte com o teu cliente, com o teu funcionário, com a tua família, com a tua sociedade, com a tua instituição. Faça a tua parte. E te recolhe para a tua casa. Que você encontre a paz, porque você tem a consciência tranquila. E retire a esperança ou às vezes a pretensão de querer mudar o mundo. Porque devemos lutar, sim, e muito. Com prudência, com inteligência, mas se caso não se consegue, volta para a tua casa, que a tua casa, se ela não for corrompida por você, ela é um paraíso que você pode usufruí-lo. E nenhum sistema pode interferir. E nem a sociedade pode interferir, porque para interferir ali dentro precisa da tua chave. Precisa tu entregar o teu código. Se você não entrega o teu código, ninguém pode interferir. Certo, gente? Agora, se você quiser fazer algum comentário, alguma observação, fazer alguma pergunta, alguma crítica, eu aceito com muito carinho, tá? Vocês sabem que o meu take aqui é sempre curtinho, mas sempre teria o prazer de responder algumas perguntas para vocês, as poucas pessoas que me seguem aqui. Depois essa aula fica até amanhã à noite no Instagram, no feed do Instagram, e amanhã ela vai para o YouTube numa síntese de 20 minutos. Convido vocês para ir para o YouTube, canal Voo da Águia. Se inscrevam no canal, tem lá 107, 108 vídeos já, maravilhosos, muito esclarecedores. E quem não me segue aqui no Instagram, vamos lá, gente, vamos junto. Legal? Muito bem, seu Gilson. Prazer, Gilson. Verdadeiro. A justiça deixa muito a desejar, tá certo. Roseli, parabéns, professor, obrigado. Obrigado. Alguma pergunta de esclarecimento? Algum complemento que vocês queiram fazer? Alguma objeção que vocês queiram também colocar aqui? Recomendo a vocês todos este livro aqui, ó, Sistema e Personalidade, tá? É um livro fantástico, quem quiser anotar ali, Sistema e Personalidade, que ele começa a dar uma ruptura muito interessante do que é a relação entre o sistema e o indivíduo. Fantástico material. Do acadêmico Antônio Meneghetti, Sistema e Personalidade. Maravilhoso, tá? Valeu, minha gente!